Boa tarde a você, que bom que estamos juntos mais uma vez, assim, no nosso canal de reflexão da Palavra de Deus. Esse canal foi criado exatamente com esse objetivo de refletirmos na Palavra de Deus, separarmos um tempo da nossa rotina para fazer essas reflexões que vão nos ajudar muito na nossa caminhada e na condução da nossa vida aqui na Terra. Então, eu agradeço pela sua audiência, agradeço pelos momentos que você dedica para ouvir essas mensagens, essas reflexões. E quero te lembrar que este canal do YouTube é Vera Reflexões. Nós temos outros vídeos aí, inclusive vídeos para crianças, que você pode dirigir para o seu filho, seu sobrinho, seus familiares que tenham crianças pequenas. E eu te peço que, se você gostou, você compartilhe essas mensagens, porque isso vai ajudar com que uma nova consciência seja formada na sua comunidade, no seu bairro, na sua família, e consequentemente isso vai ter uma progressão geométrica e alcançar muitos, ok? Então hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 126. Estou aqui com a minha Bíblia aberta, você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 126. Eu vou te pedir licença só para eu hidratar um pouco minha garganta de vez em quando, porque senão isso compromete, né, a nossa reflexão. Então, esse Salmo 126... ele nos fala exatamente do tempo do retorno do povo de Deus, que esteve no cativeiro da Babilônia por 70 anos. E por que eles foram para o cativeiro da Babilônia? Porque depois deles experimentarem a libertação do cativeiro do Egito, anos antes, onde o Senhor, com grande poder, através do profeta Moisés, libertou aquele povo que era escravo do Egito, que trabalhava num regime duro de escravidão. Esse povo foi libertado através do poder de Deus, na pessoa de Moisés, e foi levado para a terra prometida, que era Canaã. Moisés, naquela época, foi escolhido por Deus para libertar este povo. Então ele foi usado com grande poder. Eles atravessaram o Mar Vermelho se abriu de uma forma milagrosa para que eles passassem, se livrassem do exército do faraó que estava atrás deles, perseguindo. Eles entraram no deserto. O Senhor sempre esteve com eles todos os dias nessa caminhada pelo deserto, alimentando, protegendo, amparando. E depois eles atravessaram o rio Jordão e entraram na terra prometida, Canaã. Então, é um Deus precioso, esse Deus que nós temos. Ele nos conduz pelo deserto, ele nos livra dos inimigos, ele está presente nas situações, nos momentos difíceis que nós passamos, e ele nos introduz numa terra que é dele, a terra prometida, a Canaã espiritual. Ele quer introduzir a você e a mim, para experimentarmos esta companhia divina, para experimentarmos essa presença preciosa desse Deus. Então, o povo, na época do profeta Jeremias, que foi um profeta escolhido por Deus desde o ventre materno, isso está dito no livro de Jeremias, vocês podem ler depois este livro e conhecer melhor a história. Ele foi escolhido por Deus desde o ventre materno. E Jeremias ficou meio assustado, porque ele ainda era uma criança quando ele ouviu a voz de Deus e ouviu isso do Senhor. Mas Deus disse a ele: não temas, porque a palavra eu é que vou colocar na sua boca. E você vai falar e vai agir debaixo da minha proteção. E Jeremias realmente levou muito a sério
esse ministério que ele recebeu do Senhor. E começou a exortar aquele povo daquela época, que estava se desviando dos caminhos de Deus, que estavam idolatrando outros deuses, que estavam desagradando muito ao Senhor. Mas o povo estava muito rebelde, porque nós temos uma natureza rebelde. A nossa natureza humana é uma natureza rebelde, é contrária à natureza divina. Então, nem sempre nós aceitamos o que Deus diz, nem aceitamos quando Deus levanta pessoas para nos falar o que Ele está desejando que nós ouçamos. E o povo estava nessa condição de rebeldia, saindo dos caminhos do Senhor, idolatrando outros deuses. E Deus, ele vai suportando, mas chega um momento que ele dá um basta. E nesse momento ele começa a intervir na vida de uma nação, na vida de uma família, na vida de uma pessoa, para nos fazer bem. Não é para nos fazer o mal, é para impedir que nós prossigamos naquele caminho que está nos levando ao abismo. Então, ele intervém duramente, nos leva muitas vezes a cativeiros, mas o objetivo é nos restaurar. E foi isso que aconteceu com aquele povo da época de Jeremias, o povo de Deus. Saiu de Jerusalém, que era a terra deles, Jerusalém foi invadida, e eles foram levados para a Babilônia e ficaram cativos na Babilônia por 70 anos. Então, não foi um cativeiro curto. Mas todos aqueles que resistiram ao cativeiro com uma boa atitude foram restaurados por Deus e foram trazidos de volta a Jerusalém. Porque aquele tempo do cativeiro acabou e Deus restaurou e trouxe de volta a Jerusalém todas aquelas pessoas que tiveram uma boa atitude de coração, que creram no Senhor, que se converteram a Ele e que tiveram essa chance, essa oportunidade de voltarem para a sua terra. Então, esse salmo fala exatamente deste retorno e como o povo estava contente e alegre com este retorno. Então, no verso 1 nós lemos: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Você já se sentiu assim? Você está numa situação difícil, leva um tempo nessa situação difícil e, de repente, sem nem esperar, a situação é mudada pelo Senhor e você fica como quem sonha. Você não acredita que aquilo aconteceu. Isso acontece com todos nós, não é verdade? Então o povo ficou assim, eles ficaram como quem sonha. E no verso 2 ele diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O povo estava tão alegre que eles andavam rindo. A boca deles se encheu de riso. Eles não acreditavam que estava acontecendo. E a língua deles de júbilo, ou seja, eles usaram a sua língua, a sua boca, para glorificar a Deus por aquele feito. E as outras nações reconheceram: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Houve um reconhecimento geral de todas as nações, de que aquele povo que estava no cativeiro por 70 anos foi liberto, foi restaurado e foi trazido de volta para a sua terra, para Jerusalém. No verso 4, nós lemos, uma licencinha, só para eu hidratar. No verso 4, nós lemos: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. O Neguebe, eu estava lendo, é uma região desértica
de Jerusalém. Essa região desértica, talvez hoje já esteja mais, com a tecnologia já esteja mais, menos desértica, mas naquela época ela ocupava 60% do território de Israel. Então, era uma região inóspita, uma região muito deserta. E essa região fica no sul de Israel e habitada, na maioria, por judeus, pelo menos naquela época. Tem um rio que passa por essa região, mas esse rio fica seco na maior parte do tempo. E os volumes de chuva são muito baixos aí nessa região. Nós temos aqui no Brasil, né, no Nordeste, experiência com a seca e vemos como a seca maltrata a terra e maltrata também o agricultor. Porque racha a terra toda, você fica impedido de cultivar, de ter pasto. Então, o Negueb é mais ou menos um tipo de região assim. O rio fica a maior parte do tempo seco e o volume de chuvas é muito baixo aí. Agora, essa região tem uma característica, ela é caracterizada por impressionantes torrentes de água. Na Palestina, na estação de chuvas, torrentes de águas invadem esse deserto do Negueb. E se formam grandes temporais, e aí os rios começam a ficar com um volume de água muito grande, então formam essas torrentes de águas que inundam todo o Negueb. E esse momento em que essa água chega é de grande alegria para aquele povo, que lida com o deserto muito árido, uma terra muito inóspita, e de repente aquelas águas que chegam inundando aquela terra, trazendo vida àquela terra, trazem muita alegria também àquele povo. Então, no verso 4, ele diz exatamente isso. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Ou seja, as torrentes no Negueb restauravam aquela terra. E o povo está também dizendo, restaura, Senhor, a nossa sorte. Nos livre deste cativeiro. Era o clamor do povo. Uma outra colocação que eu gostaria de fazer, ainda com base nesse versículo, no versículo 5 e 6, que eu vou ler agora, é que quem vive com fé e em obediência, mesmo em meio às dificuldades, há de ver resultados maravilhosos da sua obra, da obra do Senhor. Se você está num momento difícil, um momento de dificuldade, mas você tem fé e obediência no seu coração, você vai ver resultados maravilhosos da obra do Senhor na sua vida. E este povo que esteve neste cativeiro por 70 anos, eles não perderam a coragem. Eles continuaram crendo no seu Deus, crendo na restauração, crendo na libertação, crendo na volta para a sua terra. E é essa atitude que nós devemos também ter diante dos nossos momentos difíceis, dos nossos cativeiros, que de repente podem surgir na vida de todos. Então, o verso 5 e o 6 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Com certeza, esse povo no cativeiro, por 70 anos na Babilônia, choraram muito. Tiveram momentos de grande desespero, de angústias. Mas o que está dizendo aqui na palavra de Deus
é que os que com lágrimas semeiam, o que é que você está semeando no seu coração hoje? Você está semeando a revolta? Você está semeando o desespero no seu coração? Uma revolta contra o próprio Deus porque você está passando por uma situação difícil? Não, não semeie isso. Você pode chorar, as lágrimas virão, mas em meio a essas lágrimas, vocês semeiem coisas boas. Vocês glorifiquem a Deus, vocês agradeçam a Deus por vocês conhecerem a Ele e por estar nesta situação difícil, conhecendo a um Deus Todo-Poderoso. Porque desesperador é quem está numa situação difícil e não conhece o Deus de Israel. Aí é desesperador. Mas vamos semear com lágrimas, semear coisas boas, sentimentos bons com relação ao nosso próximo e principalmente ao nosso Deus. Porque a Bíblia diz que os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. A sua colheita vai ser boa, a sua colheita vai ser gratificante se você está semeando coisas boas no coração, no seu coração, em meio às suas lágrimas, em meio à sua situação que você está passando agora, sua situação difícil que você está passando agora. E no verso 6 diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, ou seja, quem sai andando e chorando, você vai chorar, né? As lágrimas são naturais dos nossos sentimentos, às vezes choramos de tristeza, às vezes choramos de alegria, mas temos que continuar caminhando, não podemos ficar parados, temos que sair da inércia, temos que continuar caminhando com foco no Senhor. Então, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ou seja, você vai ter uma colheita preciosa se você tiver esta atitude no coração. E você vai trazer de volta feixes dessa colheita. Uma experiência que eu queria compartilhar com vocês e que tem mais ou menos essa conotação nesse mesmo cenário de cativeiro, de prisão, foi a experiência que o apóstolo Pedro passou, isso está em Atos capítulo 12, quando ele esteve na prisão por pregar a palavra de Deus. Ele já estava cheio do Espírito Santo, ele sabia que ele tinha esta missão a cumprir na terra naquele momento, então nada intimidava ele de pregar a palavra de Deus. Sabemos que os romanos perseguiam Herodes, que era o governador da época, prendeu a Pedro, ele estava na prisão, acorrentado, mas a igreja local, daquela época em que ele estava vinculado, permanecia em constante oração. Você vê o poder da oração. Essa oração, esse clamor da igreja com relação a Pedro, chegou até o Senhor. E Pedro estava lá acorrentado na prisão. Então o Senhor, que sempre atende os clamores do seu povo, se são clamores, né, legítimos, ele mandou um anjo na prisão. E o anjo foi lá e esteve sobre Pedro, na prisão. E Pedro, nessa hora, ele estava inclusive dormindo, e o anjo despertou a Pedro. E disse: Pedro, levanta. E na hora que Pedro levantou, as cadeias, as algemas que estavam em Pedro, naquela época usavam-se correntes, né? Para prender os prisioneiros. Elas se quebraram, se romperam. E aí, Pedro estava já com as mãos livres, o anjo ali ainda com ele, e o anjo ordenou a Pedro que caminhasse e saísse daquele lugar.
E o anjo foi na frente e Pedro foi seguindo o anjo e passou o primeiro portão, o segundo portão e, inexplicavelmente, Pedro estava saindo da prisão sem ninguém detê-lo. Pedro estava como quem sonha, como no caso aqui desse Salmo 126 que nós lemos, que o povo de Deus, quando foi liberto do cativeiro, estava como quem sonha. Assim estava Pedro também. Um milagre estava acontecendo. O Senhor tinha chegado no momento adequado, propício para libertar a Pedro. Mas sabemos que na retaguarda tinha uma igreja em oração. E quando passou o terceiro portão, que Pedro se viu fora dos muros da prisão, o anjo também desapareceu. E Pedro ficou até sem acreditar o que estava acontecendo. Ele achou que ele estava vivendo um sonho, uma visão. Até que ele se dirigiu à casa dos outros discípulos e as pessoas lá também ficaram assustadas, sem entender o que aconteceu. Então Pedro estava como quem sonha, porque ele nunca ia imaginar que iria acontecer aquilo que ele estava vivendo, aquela libertação que ele estava vivendo. Assim foi o povo de Deus no cativeiro da Babilônia. Eles ficaram como quem sonha. Então nós também, entendeu? Diante dos nossos cativeiros, diante dos nossos momentos difíceis, nós temos que continuar semeando em meio às lágrimas. E, sem dúvida, com júbilo, com alegria, nós ceifaremos. Nós teremos uma colheita preciosa, porque isso é uma atitude que nos leva a uma colheita preciosa. Semear com lágrimas, com bons sentimentos no coração. E não se esqueça que o Negueb é um deserto muito árido, muito inóspito. Mas o Senhor não esquece dos nossos desertos. As torrentes de águas acabam chegando para irrigar todo o nosso coração, que às vezes está partido, está sofrido, está ressecado, e vem aquelas torrentes de águas divinas, que é a sua palavra, para nos inundar, nos encher totalmente. E aí a nossa boca se encherá de riso e a nossa língua se encherá de júbilo, glorificando ao nosso Deus maravilhoso. Então, essa é a reflexão que eu quero deixar neste momento para vocês. Meditem, reflitam, pegue sua Bíblia, abra no Salmo 126, leia, meditando, veja as passagens paralelas que tem, que você vai, como essa de Pedro, é uma passagem paralela para mostrar realmente o agir do Senhor. E compartilhe essas mensagens, divulgue para seus familiares, conquiste corações através da palavra de Deus. Porque se nós buscamos ao Espírito Santo na hora que formos dar uma palavra, Deus é fiel em tocar corações. E com certeza você também vai ser um instrumento usado por Deus para levar esta palavra por onde você passar. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família e que dê realmente atitudes conforme, né, o querer de Deus nos seus momentos de cativeiro e nos seus momentos difíceis. Lembre, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Uma boa tarde a todos.